Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é sexta-feira e é com grande alegria que nós nos colocamos diante de Deus. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre nossas graças. Nós estamos precisando, nesse momento tão difícil da nossa sociedade e até mesmo os momentos difíceis que nós vivenciamos dentro das nossas casas. Esse convívio com as pessoas muito próximo muitas vezes gera conflito. Que nós possamos deixar de lado os conflitos e poder instaurar a paz dentro das nossas casas, o amor, que a gente possa ser mais tolerante um com o outro e saber que tudo passa. Assim como a oração de Santa Teresa de Jesus, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Vamos juntos meditar a palavra, pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. O texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer a meditação de hoje, tendo a palavra de Deus na mão, para que a gente pudesse ir acompanhando, para entender que nós precisamos transformar esse terreno do nosso coração para podermos produzir fruto. Você vai dizer, sim, mas o meu coração é bom e ele produz fruto. Em alguns momentos do seu dia e da sua vida. E às vezes nós vivemos estas 4 realidades, esses terrenos, ao longo de um só dia. Por isso essa observância, por isso essa construção, precisamos cuidar. Assim como o agricultor cuida da sua lavoura, do seu terreno, assim como aquela pessoa que produz a uva, precisa cuidar, precisa podar, precisa proteger. Assim nós precisamos proteger o nosso coração. A semente é esta palavra, e é esta palavra que é semeada. Jesus que semeia, e nós precisamos também ser esses semeadores da palavra. Nós não sabemos onde ela irá cair, depende de como nós recebemos esta palavra. E muitas vezes essa semente, como diz o Evangelho, ela cai à beira do caminho. Ela fica exposta. E a partir do momento que ela fica exposta, vem o maligno e rouba esta palavra do nosso coração. As coisas preciosas, as coisas valiosas da nossa vida, nós não podemos deixar expostas. A palavra de Deus é uma delas. Mas também aqueles que fazem parte da nossa vida, aqueles que nós amamos. Nós não podemos deixar os nossos filhos expostos à sociedade. Eis que vem o maligno e rouba os nossos filhos. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Precisamos dar um conhecimento para eles. Precisamos dar essa observação. É a observância. Não é assumir o lugar deles, não é tomar o lugar de ninguém. É ser observante, é proteger. Assim como o pastor cuida do seu rebanho
Ele não diz, olha, você tem que comer aqui, você ali. Não, ele fica observando, dá a liberdade, mas observa. É uma forma de proteger. Outra semente, ela cai num terreno pedregoso. Ela recebe qualquer tipo de umidade e já brota em seguida. Mas o que acontece quando sai o sol? Ela seca, porque não tem raiz. E o Evangelho diz, ela é de momento. Muitas e muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus no início do nosso dia e dizemos, hoje sim eu quero viver a minha santificação. E aí nós nos defrontamos com as realidades familiares, nós nos defrontamos com as realidades do nosso trabalho e parece que tudo aquilo que nós vivenciamos na oração da manhã se perdeu. Por quê? Porque a nossa oração foi de momento. Nós queríamos viver a santificação naquele momento, mas a santificação é como ouro, ele é provado no fogo. Se você quer ser santo, enfrente todas as dificuldades com amor e com carinho. E aí sim você vai dizer, mesmo no meio da provação, eu consegui resistir. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Elas até cresceram, mas os espinhos, as outras plantas as sufocaram e ela não conseguiu dar fruto. Quando é que nós vivenciamos isso? Quando nós recebemos a palavra de Deus aí no celular, no computador, quando nós meditamos em casa, fazemos a nossa oração, mas ao mesmo tempo, lá no nosso grupo da família, vem outros assuntos, outros temas que tiram a nossa concentração e nós vamos assimilando tudo isso. E com o passar do tempo nós percebemos que a palavra de Deus, que era para ser o destaque, que era para ser esse impulsionador, acaba sendo sufocada por tantas outras informações, tantas outras notícias e não dá fruto. E a palavra de Deus também é semeada naquele terreno bom, aquele terreno que está preparado, que mesmo diante das dificuldades consegue se fortalecer. Quando nós cuidamos, quando nós protegemos, quando nós fortalecemos, e aí ainda Jesus diz assim, estes que produzem frutos, ainda não produzem a mesma quantidade. Uns produzem 100, outros produzem 60, outros produzem 30, mas não importa a quantidade. O que importa é que nós conseguimos produzir. Quando nós plantamos uma lavoura, não é a mesma produtividade para todos os cantos da lavoura. Umas áreas são mais férteis, melhores, com uma produção maior, e outras menos. Mas nós precisamos cuidar de toda a área. Assim como quando a gente cuida das plantas, das flores, se a gente dá adubo e água para uma e esquece de dar a mesma quantidade de adubo e água para outra, a gente vê que as plantas são diferentes. Então nós precisamos sim cuidar. Cuide do seu coração e cuide das preciosidades que Deus está te dando. E hoje eu te digo, a semente da palavra está sendo semeada no seu coração. Você que precisa dar a resposta no final deste dia. Evangelizar é preciso.